Faltam poucos dias para o evento que o mundo chama de a maior festa da Terra. Durante uma semana, milhões de pessoas vão se despir de suas roupas e de sua moralidade. O álcool vai correr como água. A luxúria será celebrada nas ruas como uma virtude. A carne será alimentada até explodir de prazer. Eles chamam isso de liberdade. Eles chamam isso de alegria. Mas Deus chama isso de outra coisa. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, olhava para as diversões mundanas de sua época, que eram muito mais leves que as de hoje, e dava um veredito aterrorizante. A alegria do mundo é como o estalar de espinhos debaixo de uma panela. Faz muito barulho, muito fogo, mas vira cinzas em segundos. Nós estamos prestes a entrar na semana onde a amizade com o mundo atinge seu ápice, e muitos cristãos, infelizmente, estão flertando com esse abismo. Eles dizem, é só cultura, é só diversão inocente, ou tentam criar versões gospel para imitar o que Deus condenou. Mas Spurgeon nos alerta. Existe um tipo de diversão que assassina a alma. É como um copo de ouro cravejado de diamantes, mas cheio de veneno. O sabor é doce na boca, mas o fim é a morte. Por que o mundo precisa de tanto barulho? Por que precisam de tanta bebida? Porque o silêncio os aterroriza. Eles precisam da festa para abafar a voz da consciência que grita que o juízo está chegando. O carnaval não é uma celebração da vida. É uma anestesia coletiva para não pensar na eternidade. Neste vídeo, nós não vamos apenas falar sobre festa. Nós vamos mergulhar na teologia puritana para entender o que acontece no mundo espiritual quando a humanidade decide coroar a carne como rei. Prepare-se para um alerta sério. Enquanto eles dançam à beira do abismo, nós precisamos subir ao monte para chorar e vigiar. Se você preza pela sua alma e pela santidade da sua casa nestes dias sombrios, preste atenção. O alerta de Spurgeon nunca foi tão urgente. Vamos começar este estudo com a verdade mais impopular do cristianismo moderno. A igreja de hoje, em sua tentativa desesperada de ser relevante e colada, tenta construir pontes onde Deus cavou abismos. Nós ouvimos termos absurdos como carnaval gospel, bloco de Jesus ou festa santa. A lógica é: nós podemos pegar a forma do mundo, tirar o pecado e usar para Deus. Charles Spurgeon, se estivesse vivo, subiria ao púlpito e rasgaria suas vestes diante dessa blasfêmia. Ele ensinava o princípio da antítese absoluta. Ele dizia: tentar misturar a igreja com o mundo é como tentar misturar fogo e água. O fogo evapora a água ou a água apaga o fogo. Não existe meio termo. O texto base para entendermos o carnaval e qualquer festa mundana não é um versículo sobre dança ou música. É um versículo sobre lealdade. Tiago 4,4 dispara o tiro de misericórdia. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção na violência da linguagem. Tiago chama os cristãos que amam o mundo de adúlteros. Por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Quando a noiva sai para curtir a festa do inimigo do noivo, isso não é apenas uma fraqueza, é uma traição conjugal. O carnaval é a festa que celebra tudo aquilo que pregou Jesus na cruz: a luxúria, a embriaguez, a falta de domínio próprio, a idolatria do corpo. Como pode um cristão olhar para os pregos que furaram as mãos de seu Salvador e dizer: vou celebrar os pecados que causaram esses ferimentos? Spurgeon chamava isso de cristãos anfíbios. São aqueles que tentam viver na terra e na água ao mesmo tempo. Eles querem o seguro de vida do céu,
mas querem o prazer momentâneo do inferno. Spurgeon dizia: se você consegue encontrar prazer onde Deus tem nojo, então a natureza de Deus não está em você. Esta é a prova real da conversão, a mudança de apetite. Imagine uma ovelha e um porco. Se você soltar os dois num pasto que tem um buraco de lama, o que acontece? O porco corre para a lama. Ele se deleita. É a natureza dele. A ovelha odeia a lama. Se ela cair lá, ela berra, ela luta para sair. Ela se sente suja. O carnaval é a lama. Se você diz ser uma ovelha de Cristo, mas fica triste por não poder pular na lama com os porcos. Se você fica olhando pela janela do Instagram com inveja da alegria deles, cuidado. Ovelhas não invejam porcos. Quem inveja a lama é porque, no fundo, ainda tem natureza de porco. O mundo chama o carnaval de festa da carne. E eles estão teologicamente corretos. É a festa da sarx, a carne pecaminosa. Gálatas 5 diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles são inimigos mortais. Eles estão em guerra. Não existe trégua no feriado. Não existe vou dar uma folga para o Espírito Santo de sexta a terça-feira. Se você alimenta a carne nesses dias, seja indo à festa, seja consumindo o conteúdo da festa pela tela do celular, você está fortalecendo o inimigo que quer matar a sua alma. Spurgeon alertava: você não pode brincar com a cascavel e esperar não ser picado só porque você a chama de animal de estimação. As diversões mundanas são projetadas pelo arquiteto do mal para entorpecer a sua vigilância. Enquanto a música toca alto, você não ouve o choro dos perdidos. Enquanto o álcool sobe, o temor de Deus desce. Enquanto a nudez é exposta, a santidade é escondida. Portanto, o primeiro passo para sobreviver a estes dias é entender a sua posição. Você é um soldado em território inimigo, não um turista em férias. O mundo está celebrando a rebelião contra o seu rei. Como você pode rir com eles? Como você pode dançar o ritmo da rebelião? A única postura correta para o cristão diante do carnaval não é a de participação moderada, mas a de separação radical. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Apocalipse 18, 4. Deus não está pedindo para você ser o chato da festa. Deus está pedindo para você sair do prédio que Ele vai incendiar. E acredite, não há alegria real em um prédio condenado. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, depois de Cristo, experimentou todas as festas, todas as mulheres e todo o vinho que o dinheiro podia comprar. E qual foi o relatório final dele em Eclesiastes 2:2? Ao riso disse: está doido. E a alegria, de que serve esta? Ou, em uma tradução mais brutal, o riso é loucura. Nesta semana, você verá milhões de pessoas rindo. Elas parecerão estar no auge da vida. As fotos do Instagram mostrarão dentes brancos e taças levantadas. Mas Charles Spurgeon nos ensina a olhar através da máscara. Ele dizia: a alegria do mundo é uma mentira pintada. Eles precisam gritar para abafar o choro da alma. Eles precisam dançar para não tremer diante de Deus. Pense comigo. Se a alegria deles fosse real, ela precisaria de tanto combustível artificial. Por que o carnaval exige toneladas de álcool e drogas sintéticas? Porque a alegria deles não é natural. Ela é química. Ela precisa ser injetada de fora para dentro. Tire a música alta, tire a cerveja, tire a multidão. E o que sobra? Sobra um silêncio aterrorizante. Sobra o vazio. Spurgeon usava a analogia bíblica do fogo de espinhos. Eclesiastes 7:6. Quando você queima espinhos secos debaixo de uma panela, eles fazem um barulho enorme. Crack, crack, crack. Soltam faíscas brilhantes e sobem uma labareda alta.
mas eles queimam em segundos e viram cinzas frias, sem nem mesmo aquecer a água. Assim é o carnaval. É uma explosão de euforia na terça-feira, para deixar apenas cinzas frias e depressão na quarta-feira. A igreja chama isso de quarta-feira de cinzas. O mundo chama de ressaca. A psicologia chama de depressão pós-festa. Mas a teologia chama de o preço do pecado. O diabo é um agiota cruel. Ele te empresta o prazer hoje, mas cobra os juros amanhã. E os juros são altíssimos. A euforia de uma noite custa a paz de um mês. A liberdade sexual de um feriado custa a destruição de um casamento de anos ou uma doença para a vida toda. A embriaguez de algumas horas custa a dignidade e, às vezes, a vida em um acidente de carro na volta para casa. Spurgeon alertava: as maçãs de Sodoma são lindas de se olhar, vermelhas e brilhantes. Mas quando você as morde, sua boca se enche de cinzas e vermes. O cristão que inveja o carnaval está invejando alguém que está bebendo água salgada. Quanto mais eles bebem, mais sede eles têm. E quanto mais sede eles têm, mais eles bebem, até morrerem desidratados. Eles estão correndo atrás de um vento que nunca conseguem agarrar. A verdadeira alegria, aquela que Spurgeon chamava de alegria sólida, não produz ressaca. A alegria do Espírito Santo não precisa de estímulo externo. Paulo e Silas estavam cantando na prisão, com as costas sangrando, sem álcool, sem festa, sem música. Isso é poder. Isso é alegria inabalável. O folião precisa que tudo esteja perfeito. A música, a bebida, a companhia, para se sentir feliz. O cristão pode estar no meio da tempestade e ainda ter um rio de águas vivas fluindo de dentro dele. Então, quando você ver os blocos passando, não sinta inveja, sinta pena. Eles são escravos da dopamina. Eles são prisioneiros do prazer momentâneo. Eles são como o filho pródigo na fase de gastar a herança, rindo com os amigos, mas a caminho da pocilga, onde desejarão comer a comida dos porcos. Não troque a fonte de águas vivas pelas cisternas rachadas do mundo. Não troque a paz eterna de Cristo pela ressaca moral de 4 dias. O riso do mundo termina em choro. O choro do arrependimento termina em alegria eterna. Escolha em qual festa você quer estar no final da história. Se pudéssemos, por um único segundo, receber de Deus a visão espiritual para enxergar o que acontece nas ruas durante o carnaval, nenhum de nós dormiria esta noite. Nós veríamos que, por trás do glitter, das fantasias e dos trios elétricos, existe uma movimentação espiritual aterrorizante. O mundo diz que o carnaval é uma festa cultural, é folclore, é inocente. Mas Charles Spurgeon, com sua visão aguçada das Escrituras, nos lembra que o diabo não pesca sem isca. Ele cobre o anzol da morte com a minhoca do prazer. E a festa é a sua isca favorita. Você precisa entender a origem disso. Historicamente, festas como o carnaval são remanescentes dos antigos cultos pagãos a deuses como Baco e Dionísio, as divindades do vinho, da orgia e do descontrole. Nesses rituais antigos, o objetivo era entrar em transe. As pessoas bebiam até perder a consciência, dançavam ao som de tambores repetitivos e se entregavam à luxúria pública para serem possuídas pelos espíritos da festa. Mudaram o nome para carnaval, mas o espírito é o mesmo. Quando você vê uma multidão entregue à embriaguez, perdendo a razão, guiada por uma batida hipnótica e sexualizando seus corpos, isso não é apenas diversão. Isso é adoração. Eles estão adorando o Deus deste século. E o Deus deste século exige sacrifícios. Spurgeon dizia: onde o pecado é celebrado publicamente, ali Satanás estabelece o seu trono. Durante esses dias,
portais espirituais são abertos nas cidades. A atmosfera fica carregada. A violência aumenta. O abuso aumenta. A morte aumenta. Você acha que é coincidência? Não. É um banquete para as trevas. Enquanto os homens recolhem confetes, os demônios recolhem almas. E aqui está o perigo mortal para o cristão que decide dar uma espiadinha ou participar de blocos leves. Você sai da cobertura de Deus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É uma promessa condicional. A proteção é para quem habita no esconderijo. Se você sai do esconderijo e entra no território do inimigo por vontade própria, você está por sua conta e risco. Spurgeon fazia um alerta severo sobre a presunção. Você não pode entrar na cova da serpente e esperar que Deus feche a boca dela, se foi você quem pulou lá dentro por diversão. Daniel foi protegido na cova dos leões porque foi jogado lá por sua fidelidade. Mas se ele tivesse pulado lá por esporte, teria sido devorado. Não seja ingênuo de achar que você pode andar no meio da lama espiritual e sair limpo. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa e que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você se expõe a essa atmosfera, sua mente é bombardeada. Imagens lascivas ficam gravadas na sua memória. A música profana gruda no seu subconsciente. Você volta para casa espiritualmente surdo. Você tenta orar e o céu parece de bronze. Você tenta ler a Bíblia e a letra está morta. Por quê? Porque você entristeceu o Espírito Santo. Você levou o templo do Espírito, seu corpo, para um bordel espiritual. Além disso, pense no testemunho. Spurgeon dizia: o mundo não respeita um cristão que é igual a eles. Eles podem até te chamar para a festa, mas no fundo, eles riem da sua hipocrisia. Se o ímpio vê você no meio do bloco, bebendo o que ele bebe, rindo do que ele ri, por que ele ouviria você falar de Jesus na quarta-feira? Você matou sua autoridade. Você se tornou sal sem sabor. E sal sem sabor só serve para ser pisado pelos homens. O carnaval é uma guerra. De um lado, o Espírito Santo chamando a santidade e a sobriedade. Do outro, o espírito do anticristo chamando a libertinagem e ao caos. Não existe turista nessa guerra. Ou você está de um lado, ou está do outro. Não ofereça seus olhos, seus ouvidos e seu corpo como instrumentos para a festa das trevas. Fique em casa. Fique na igreja. Fique no monte. Mas pelo amor à sua alma eterna, não entre na dança que foi coreografada pelo inimigo para destruir a sua geração. Até agora, falamos sobre o perigo pessoal do carnaval. Mas precisamos subir o nível e falar sobre o perigo coletivo. Existe um momento na Bíblia que descreve perfeitamente o que acontece nas ruas do nosso país nesta época. Está em Daniel, capítulo 5. A festa do rei Belsazar. O império estava cercado por inimigos. A morte estava à porta. O que o rei fez? Ele convocou um jejum? Ele pediu misericórdia? Não. Ele deu uma festa. E não foi uma festa qualquer. Foi uma festa de zombaria. Ele mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Deus para beber vinho neles com suas amantes e concubinas. Eles misturaram o sagrado com o profano. Eles riram de Deus enquanto se embriagavam. Spurgeon olhava para a sociedade vitoriana e dizia: quando os homens decidem festejar enquanto o mundo desmorona e usam os dons de Deus para ofender a Deus, saibam disto. A mão já está escrevendo na parede. O carnaval é exatamente isso. É uma nação inteira pegando o templo, o corpo humano, criado à imagem de Deus, e enchendo-o de imundície. É usar a saúde que Deus deu, o dinheiro que Deus proveu,
e o tempo que Deus concedeu para cuspir na face da santidade de Deus. Isso não é apenas pecado, é provocação. Em Isaías 22, 12 ao 14, Deus diz algo terrível. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia ao choro, ao pranto, e eis que há júbilo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais. Preste atenção no peso disso. Deus estava pedindo seriedade. Deus estava pedindo arrependimento. Mas o povo respondeu com churrasco e festa. Vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Spurgeon comentava sobre esse texto dizendo: rir quando Deus pede choro é a maior afronta que uma criatura pode fazer ao Criador. É desafiar o Todo-Poderoso para a batalha. Durante o carnaval, a zombaria atinge o nível máximo. Vemos desfiles zombando de Jesus. Vemos homens vestidos de demônios sendo aplaudidos. Vemos a moralidade cristã sendo arrastada na lama em carro aberto. Eles pensam que Deus é cego. Eles pensam que Deus é surdo. Gálatas 6:7 é claro. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. O folião acha que é livre. Ele diz: eu faço o que eu quero com meu corpo. Belsazar também achava, até que a mão apareceu na parede. Naquela mesma noite, diz a Bíblia, o rei foi morto. A festa acabou em sangue. Quantas histórias nós não vemos, todos os anos, de jovens que saíram para pular carnaval e voltaram num caixão? Acidentes, brigas, overdoses. A festa da carne é o matadouro do diabo. Ele engorda o gado com prazer antes do abate. Spurgeon alertava: Deus é paciente, mas a paciência de Deus tem um limite. Quando o cálice da iniquidade enche, o juízo transborda. E ai daquele que estiver dançando quando a música parar e o trovão de Deus soar. Você, cristão, tem medo de perder a festa? Você deveria ter medo de estar perto de quem está provocando a ira de Deus. Quando a terra abriu para engolir Coré, Datã e Abirão, Números 16, Moisés não disse: fiquem perto e olhem. Ele gritou: apartai-vos das tendas destes homens perversos. Moisés sabia que o juízo é contagioso. Quem fica perto do alvo pode ser atingido pelos estilhaços. Nestes dias, o céu está fechado em sinal de desaprovação. Anjos estão registrando cada blasfêmia. A mão na parede está escrevendo a sentença de uma geração que trocou a glória de Deus pela vergonha da nudez. Não seja Belsazar. Não use os vasos sagrados, seu corpo, sua mente, para a festa do inimigo. Porque a festa acaba na quarta-feira, mas o juízo dura para sempre. A diversão que ignora Deus não é uma celebração. É um velório antecipado, onde os mortos espirituais enterram a si mesmos, sorrindo. E agora, chegamos ao ponto onde muitos cristãos moderninhos vão torcer o nariz. Diante da podridão do carnaval, surge uma ideia que parece genial, mas que é teologicamente desastrosa. Vamos criar o nosso próprio carnaval. Vamos fazer o bloco de Jesus. Vamos santificar a festa. A intenção parece boa: evangelizar, tirar os jovens da rua, oferecer uma alternativa. Mas Charles Spurgeon, que lutou ferozmente contra a entrada do entretenimento na igreja do século XIX, diria: isso é alimentar o paciente com o mesmo veneno que o está matando, só que com um rótulo diferente. Pense na história do bezerro de ouro. Êxodo 32. O povo não disse: vamos adorar um demônio. Eles disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Eles tentaram adorar o Deus verdadeiro usando a metodologia do Egito. Eles pegaram a forma de culto pagã: o bezerro, a dança, a nudez,
a gritaria, e tentaram colocar o selo de Jeová em cima. Qual foi a reação de Deus? Ele disse: "Ah, que legal a estratégia de evangelismo deles." Não. Ele disse a Moisés: "Desce, porque o teu povo se corrompeu." Deus quase os exterminou. Spurgeon alertava: a igreja não foi chamada para imitar o mundo, mas para contradizê-lo. Quando a igreja tenta ser colada e divertida como o mundo, ela se torna uma caricatura patética. O mundo ri de nós, porque no quesito diversão carnal, eles sempre serão profissionais e nós sempre seremos amadores. O jovem que é atraído para a igreja por causa de um carnaval gospel foi atraído pela carne, não pelo espírito. E aquilo que você usa para atrair as pessoas é o que você terá que usar para mantê-las. Se você os atrai com entretenimento, terá que aumentar a dose de entretenimento toda semana. Se parar a festa, eles vão embora, porque nunca se converteram a Cristo. Converteram-se à vibe. Spurgeon dizia: meu objetivo não é fazer cócegas no seu ego, mas perfurar o seu coração. O bloco de Jesus faz cócegas na carne. Ele diz: olha, você pode ser crente e ainda pular, suar e gritar como um pagão. Isso é mentira. O Evangelho não diz: continue pulando, mas para Jesus. O Evangelho diz: pare de pular e morra para si mesmo. O Evangelho é uma cruz, não um trio elétrico. Alguns dizem, mas é estratégia de evangelismo. Paulo disse que se fez de tudo para todos. Paulo se fez de servo, não de folião. Paulo nunca entrou num templo de Afrodite para participar da orgia com moderação, para salvar as prostitutas. Ele pregava do lado de fora. Ele confrontava. Você não salva um homem que está se afogando na lama, pulando dentro da lama para abraçá-lo. Você fica na rocha firme e joga a corda. Se você pula na lama, você é puxado para baixo junto com ele. A tragédia do carnaval gospel é que ele mata a única coisa que a igreja tem de exclusivo: a diferença. O pecador está cansado do barulho. Ele está cansado da ressaca. Ele está vazio. Quando ele olha para a igreja, ele espera encontrar um oásis de silêncio, de paz, de reverência. Mas aí ele chega lá e encontra mais barulho, mais luzes piscando, mais agitação. Ele pensa: se for para ter isso, eu prefiro o original lá fora. Spurgeon dizia: chegará um dia em que, em vez de pastores alimentando as ovelhas, teremos palhaços entretendo os bodes. Esse dia chegou. Não tente santificar o que Deus amaldiçoou. Não existe pecado gospel. Não existe mundo santo. A ordem bíblica para o carnaval não é reforme-o, mas sim renuncie-o. Se a sua igreja precisa fazer uma festa parecida com o mundo para segurar os jovens, é sinal de que o Espírito Santo já saiu dessa igreja há muito tempo. Onde há fogo de Deus, não precisa de gelo seco. Onde há a glória de Deus, não precisa de glitter. Onde há o pão do céu, ninguém sente falta das bolotas dos porcos. Mantenha o altar puro. Ofereça ao mundo a Cristo crucificado, não um Cristo folião. A ofensa da cruz é o único poder que realmente salva. Muitos jovens olham para o cristianismo com medo. Eles pensam: se eu me entregar a Jesus de verdade, se eu abandonar o carnaval e as festas, minha vida vai ser cinza. Eu vou ser um monge triste, sentado num canto, enquanto a vida passa. Essa é a maior mentira que Satanás já contou à humanidade. O diabo quer que você acredite que a santidade é sinônimo de tristeza e que o pecado é sinônimo de alegria. Mas Charles Spurgeon, que foi um dos homens mais felizes de sua época, ria dessa ideia. Ele dizia: você acha que eu perdi o prazer porque renunciei ao pecado? Meu amigo, eu não perdi nada. Eu apenas troquei as pedras do chão por diamantes. Eu troquei a lavagem dos porcos pelo banquete do rei.
Nós precisamos falar sobre a alegria superior. O mundo busca a diversão. Carnaval, porque não tem a alegria. Cristo. A diversão é externa, barulhenta e passageira. Ela precisa de música alta para existir. Se a música para, a diversão morre. A alegria cristã é interna, profunda e eterna. Ela é como um rio subterrâneo. Mesmo que o mundo caia lá fora, o rio continua fluindo aqui dentro. O Salmo 36, 8, diz que Deus nos dá de beber do rio das suas delícias. O Salmo 16, 11, diz que, na tua presença, há plenitude de alegria. Você entende o que é plenitude? Significa que não cabe mais nada. O cristão que vive cheio do Espírito Santo não precisa do carnaval. Não é que ele está proibido de ir. É que ele não tem espaço para isso. Quem está com a barriga cheia de filé mignon não sente inveja de quem está comendo lixo na lata de lixo. Spurgeon ensinava que o verdadeiro cristianismo não é a remoção da paixão, mas a substituição da paixão. Nós não somos estoicos. Nós não somos estátuas de pedra. Nós somos hedonistas espirituais. Nós buscamos o prazer máximo e descobrimos que o prazer máximo não está na carne, mas em Deus. Existe mais adrenalina espiritual em 1 hora de oração profunda do que em 1 semana de balada. Existe mais prazer em sentir o perdão dos pecados e a adoção de pai do que em qualquer embriaguez alcoólica. Por que nós não vamos ao carnaval? Não é porque o pastor não deixa. É porque nós descobrimos algo melhor. Imagine um mendigo que passa a vida catando migalhas no chão. Um dia, ele é adotado por um rei e senta à mesa real. Alguém pergunta: você não sente falta de catar migalhas no lixo? Ele vai rir e dizer: você está louco? Eu tenho o pão dos anjos agora. Se você ainda sente falta do mundo, se você ainda olha para a festa da carne com saudade, é porque você ainda não provou a Cristo de verdade. Você provou a religião. Religião é chata mesmo. Religião é regra sem poder. Mas o Evangelho é vida. Spurgeon dizia: a religião de Cristo não é um funeral constante. É um festival perpétuo. O crente é o único homem que tem o direito de ser feliz, pois ele é o único que não tem medo do futuro. Olhe para o rosto dos foliões na quarta-feira de cinzas. Olhe o vazio. Agora olhe para os mártires da Bíblia. Estevão estava sendo apedrejado, e o rosto dele brilhava como o de um anjo. Paulo estava preso e cantava. Que tipo de droga eles usavam? A glória de Deus. O prazer do mundo drena a sua vida. O prazer de Deus recarrega a sua vida. O prazer do mundo te deixa com ressaca e culpa. O prazer de Deus te deixa com paz e pureza. Então, não tenha medo de largar o carnaval. Você não está perdendo a festa. Você está sendo convidado para a verdadeira festa. O Pai está te esperando com o novilho cevado, com a roupa nova e com o anel de autoridade. Dentro da casa do Pai, há música e dança. Lucas 15, 25. Mas é uma música que edifica e uma dança que celebra a vida, não a morte. O convite de Spurgeon para você hoje é: faça a troca. Pare de tentar saciar a sua sede com água salgada. Venha para a fonte. E você descobrirá que um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000 dias nas tendas da perversidade. A alegria do mundo é uma vela que apaga com o vento. A alegria de Deus é o sol do meio-dia. Quem tem o sol não precisa de velas. Nós vimos o perigo. Nós vimos a ilusão. Nós vimos a guerra espiritual. Agora, a trombeta final de Spurgeon soa para você. O que fazer quando a praga da imoralidade varre a terra? A resposta está em uma das noites mais terríveis e gloriosas da Bíblia. A noite da Páscoa no Egito. Êxodo 12. Deus avisou que o juízo passaria pelas ruas. O fermento do Egito seria julgado. Qual foi a ordem de Deus para o seu povo?
Foi, saiam às ruas e protestem? Foi, vão para a festa e tentem evangelizar? Não. A ordem foi específica. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Êxodo 12:22. Deus ordenou o confinamento santo. Enquanto o Egito gritava de dor lá fora, Israel estava em silêncio e segurança lá dentro. Eles não estavam apenas fugindo da festa. Eles estavam ocupados com outra coisa. Eles estavam comendo o cordeiro. Eles estavam com os lombos cingidos. Eles estavam preparados para a liberdade. Nestes dias de carnaval, a sua estratégia deve ser a mesma. Não é hora de passear no shopping. Não é hora de ficar zanzando na rua sem propósito. É hora de transformar a sua casa em um Goshen. O lugar onde há luz enquanto o resto do mundo está em trevas. Spurgeon dizia: quando o mundo se torna mais barulhento, o cristão deve se tornar mais silencioso diante de Deus. Quando o fogo do pecado arde na rua, o fogo do altar deve arder no lar. Use estes dias para um retiro espiritual. Não importa se você vai para um sítio ou se vai ficar no seu quarto. O retiro é uma postura de alma. Desligue a televisão. Saia das redes sociais que mostram a nudez e a folia. Corte o cabo de alimentação que conecta sua mente ao esgoto do mundo. Reúna sua família. Abra a Bíblia. Ore como nunca orou antes. Passe o sangue nos umbrais da sua mente e dos olhos dos seus filhos. Você tem medo de ser chamado de alienado? Noé foi chamado de alienado enquanto construía a arca. Ele martelava madeira enquanto o mundo fazia festa. Mas quando a chuva começou a cair, quem era o louco? E quem era o sábio? A arca foi o esconderijo de Noé. Cristo é o nosso esconderijo hoje. O Salmo 27, versículo 5 diz: pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Deus quer te esconder nestes dias. Não encare isso como uma prisão, mas como um privilégio real. Enquanto o mundo se destrói lá fora, você está tendo uma audiência privada com o Rei do Universo. Eles têm a cachaça. Você tem o Espírito. Eles têm o barulho. Você tem a voz de Deus. Eles têm a ressaca. Você terá a renovação. Quando a quarta-feira de cinzas chegar, o mundo acordará quebrado, sujo, pobre e vazio. Mas você sairá da sua casa, do seu esconderijo, como um gigante. Você sairá cheio de poder, com o rosto brilhando, pronto para pregar o Evangelho para aqueles que sobreviveram à matança espiritual. É assim que vencemos o carnaval. Não participando dele, mas sobrevivendo a ele com santidade, para depois resgatar os feridos. Charles Spurgeon termina seu alerta com uma frase que deve ecoar no seu coração agora. Você tem uma alma eterna. Não a venda por uma hora de prazer. Não a troque por um aplauso barato. Fique firme na rocha e deixe as ondas do pecado quebrarem aos seus pés, mas nunca sobre a sua cabeça. A trombeta tocou. O aviso foi dado. O anjo da morte está passando. Tranque a porta. Coma o cordeiro e espere pela manhã da ressurreição. A festa deles termina em morte. A nossa festa nunca terá fim. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Se este vídeo foi o alerta que sua alma precisava para não se contaminar nestes dias, se você decidiu transformar sua casa em um santuário e não em uma arquibancada do mundo, deixe registrado nos comentários a sua decisão de santidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você quer aprender a construir essa fé inabalável, sólida como a dos puritanos, a Escola do Príncipe é o lugar onde forjamos os sobreviventes destes últimos dias.
Não brinque de cristianismo enquanto o mundo pega fogo. Treine para a guerra. O link está na descrição. Paz e santidade.